Boa noite, olá meus amigos do Facebook. Estamos mais uma vez aqui hoje para um debate sobre todos os temas que envolvem aí o poder público, uma gestão, né? E continuamos aqui com esse debate porque para você é importante entender e saber um pouquinho mais, né? Quando se fala de política, às vezes as pessoas pensam só em candidatos, mas esquece para que servem esses políticos, que é para administrar uma prefeitura, né? No caso aqui de Várzea Paulista. E a gente está fazendo esses debates aqui, trazendo para você, população, entender um pouco dessa situação, né? Então, convido a todos para que participem desse nosso debate de hoje, né? Você pode curtir, fazer o seu comentário, que a gente vai conversando aqui no decorrer desse bate-papo e respondendo as suas perguntas, e caso não seja resolvido ou respondido agora, futuramente o nosso convidado pode responder esse questionamento, ou nós mesmos, mesmo te dando uma resposta. Nesse nosso tema de hoje, ele vem falar um pouquinho da parte mais importante, acho que é o centro de uma prefeitura, que é a questão da gestão de pessoas e de finanças, né? Uma prefeitura não toca sozinha, ela precisa necessariamente dos seus servidores para conduzir, que são peças importantes numa gestão, né? O servidor público, independente de quem esteja no comando, no governo daquela prefeitura, ele permanece. Ele é um patrimônio, né, que tem que ser muito bem cuidado, muito bem gerido e permanente. Então, nós temos muito que valorizar, e hoje nós vamos discutir essa questão da gestão de pessoas, né? E para gerenciar tudo isso também você precisa de recursos, que vai para um departamento chamado Finanças, o coração, onde que vem todos os recursos para poder pagar essas contas, né? Porque afinal de contas você tem direitos e obrigações, e essas obrigações você tem que pagá-las, cumprir, que é uma obrigação dentro de um poder público que entra dentro da lei de responsabilidade fiscal, né? Um prefeito não pode gastar mais do que ele arrecada. Tem órgãos aí que controlam toda essa questão de gastos, de despesas, para que a prefeitura tenha uma vida sadia, uma vida saudável, independente de quem esteja no comando naquele momento ou nos próximos anos, né? E hoje o nosso convidado, ele vem trazer um pouquinho sobre isso, simplificar para nós, né, simples moradores, simples munícipes, como que funciona todo esse aparato público, né? Então, vou convidar o Ronaldo, nosso companheiro, para que faça a apresentação do nosso convidado de hoje, para que vocês conheçam a capacidade dessa pessoa, né? Nós estamos trazendo aqui pessoas que têm várias formação na área específica, é técnico, e tem um currículo exemplar para debater conosco, né? Nós temos a questão municipal, que é uma questão muito regionalizada, mas a lei, a estrutura é uma coisa definida em lei, que todo técnico tem que saber como que funciona isso, e ele vai trazer para nós, né? Então, Ronaldo, vamos apresentar aqui para os nossos amigos do Facebook quem que é o nosso convidado de hoje para falar sobre gestão de pessoas e finanças. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Marli. Boa noite, pessoal que está conosco aí no Facebook. Seja bem-vindo, Randall. Agradeço você aceitou o nosso convite de pronto. É Randall Bernardes Honório. Ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Itu. Fez especialização em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele atuou como chefe de gabinete da Secretaria de Finanças do município de Salto. Depois ele veio como diretor financeiro da Prefeitura de Campo Limpo. Depois foi secretário de Finanças em Boituva e voltou a ser secretário de Finanças aqui de Campo Limpo Paulista, e é professor de Direito e Legislação, Economia e Mercado no curso de Contabilidade da Prefeitura da Estância Turística de Salto. Então, Randall, seja bem-vindo aí à construção do nosso plano de governo. E agora a bola é com você, meu velho. Boa noite a todos. Boa noite a todos do Facebook. Agradeço imensamente o convite da Marli, do Ronaldo. E vamos conversar um pouquinho, pessoal. Então, vamos dividir aí esse bate-papo em gestão de pessoas e finanças públicas, né? Vamos começar com gestão. Desde os meus 18 anos estou em prefeitura, sou funcionário público concursado. Também já tive algumas experiências aí, como foi falado, na área
de Finanças, atualmente secretário de Finanças da Prefeitura aí de Campo Limpo. Então, toda a minha vida eu me dediquei ao serviço público. Estou no serviço público, sou concursado no serviço público, também sou professor concursado. Então, nós temos aí, há um bom tempo já, dentro da máquina da Prefeitura, e vamos conversar um pouquinho como isso funciona. Primeira coisa, gerir pessoas no mundo privado, você tem uma ideia, né? Você tem uma legislação, a famosa carteira assinada, no passado a indústria, hoje nós temos algumas situações de trabalho aí, certo? Então, o gerir pessoas no mundo privado, você tem uma linha, mas hoje nós vamos falar do servidor público especificamente, né? Estamos aqui para debater um plano de governo para uma prefeitura municipal. Então, a ideia principal é, o que é gerir? O que é essa questão de gestão pública? Então, a primeira ideia é cuidar de pessoas, cuidar do servidor público, como foi dito, o patrimônio, a alma, tudo que há de melhor na prefeitura, e nós temos esse patrimônio, esse servidor, esse apoio total para que a prefeitura rode, né? Para que todos os serviços cheguem para o cidadão. Quando nós falamos de cuidar de pessoas, então, primeiramente, nós temos que contextualizar isso numa atualidade. Nós estamos num momento de pandemia, certo? Eleições irão ocorrer esse ano e o governo, a partir aí de 2021, nós temos uma pós-pandemia, muito provavelmente, ou continuaremos na pandemia. Vamos imaginar que estamos numa pós-pandemia e nós temos duas situações principais. Problemas econômicos e problemas com pessoas. Então, gestão de pessoas e finanças, por si só, já é conflitante, né? Dinheiro, pessoas e relações interpessoais, a falta ou a sobra de dinheiro, então são assuntos que geram conflitos por si só. Mas a questão pandêmica também, ela vai trazer algumas situações pós-pandemia, problemas pessoais, problemas de relacionamento, problemas psicológicos, e também problemas econômicos e financeiros. Então, nós vamos dividir aí esse bate-papo nesses dois momentos. Quando eu falo de um funcionário público que ele está passando por esse momento, né, único no mundo, aí, pandemia, nós temos muitos deles no enfrentamento direto a essa situação, a pandemia. Profissionais da saúde, profissionais aí da assistência social, profissionais da segurança pública e muitos outros. Professores que mudaram completamente a forma de lecionar, de fazer com que o conteúdo chegue ao aluno, e isso gera mudanças, gera desconforto, geram problemas, e então o servidor ele vai iniciar, ou ele vem dando continuidade esse ano, iniciar um exercício ano que vem, e ele tem situações que nós temos que imaginar. Como está esse servidor hoje e como ele ficará no futuro próximo? Qual é a sensação hoje? É angústia, é insegurança, é medo? Alguém da família vem passando por dificuldade, às vezes a família desse servidor, alguém vem passando por um desemprego, alguém vem passando aí, inclusive aí foi afetado direto ou indiretamente pela pandemia. Então, quando eu digo cuidar desse servidor, a primeiro ponto todo mundo fala, vamos falar de servidor, é salário, carreira, não, calma. Hoje é falar em bem-estar, falar em qualidade de vida, cuidar do ser humano, do material humano, servidor público, né? Então, quando se fala em plano de governo, hoje a principal ideia é cuidar das pessoas, cuidar daquele profissional que ele está aí, né, há um tempo já na prefeitura, alguns via concurso, enfim, da forma de entrada, a legislação não é o debate agora, mas faz parte do corpo, né, e dá vazão às ações para atender o cidadão. Então, esse servidor ele vem passando por uma carga de trabalho, por um estresse, por uma situação, e ele tem que ser cuidado. Então, quando nós vamos debater a qualidade do serviço, qualidade do servidor, nós precisamos imaginar, eu vou dar alguns exemplos bem interessantes, tá? Nós temos que olhar o dia a dia do servidor, sentir o que ele passa e ter a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, porque prefeitura ela é um local único. Porque, diferente de muitas outras empresas privadas ou muitas outras empresas, você tem, no mesmo ambiente, numa mesma corporação, médicos, enfermeiros, trabalhadores braçais, professores, contadores, administrativos,
guarda, segurança. Então, existe uma série infinita de profissionais com uma série infinita de necessidades e sendo gerido por uma única organização, prefeitura. Então, um professor tem uma necessidade, um guarda tem outra necessidade, um técnico de meio ambiente tem outra necessidade, e como você conseguir contextualizar isso e entender o que cada um precisa, porque a necessidade de um determinado servidor pode não ser a outra. Então, simplesmente imaginar aumento de salário e carreira ou legislação, hoje nós temos que estar um pouquinho mais pensando na qualidade de vida desse servidor. Então, gerir pessoas, essa qualidade de vida, eu vou dar um exemplo prático, numa prefeitura X, né, não vamos citar nome, eu estava lá fazendo uma reforma do departamento. Então, eu chamei todos os servidores, falei, nós vamos ter salas, vão chegar mesas, vão chegar computadores, vamos ampliar um pouco aqui e ali, todo mundo adorou, lindo. A pergunta que todos me fizeram, mas o sofá vai continuar aí? Assim, eu quero dizer, aquele símbolo, eu não estou dizendo que ele está lá sentado sem trabalhar, não, mas aquele símbolo, aquele local, o único momento que ele pode sentar e respirar, por exemplo, depois de um almoço, né? Então, assim, você imagina, eu posso reformar tudo que for possível na face da Terra, trazer o melhor computador, trazer o melhor equipamento, colocar todos os servidores, falar, estamos aqui completo, podemos trabalhar 24 horas por dia. Mas e aquele momento de pensar nele? E o sofá, né? Vamos imaginar o sofá como aquele local que, o momento que ele vai se sentir, que ele pode tirar essa roupagem de servidor, respirar um pouco, sou ser humano, posso ser cuidado, né? Então, acho que é fundamental a gente entender, fazendo esse link, né? Um plano de governo que se preocupe com o bem-estar, com a qualidade de vida. Em outra prefeitura que eu trabalhei, toda sexta-feira, né? Era o dia da ginástica laboral. Então, poxa vida, todo mundo já sabia que era 10, era 15 minutos, mas era um momento de descontração e qualidade de vida. Talvez esperasse a semana inteira, era o único momento que tinha ali para fazer um exercício físico, para se sentir parte, né? Porque todos têm suas obrigações, as prefeituras, né, os departamentos são vastos, descentralizados, então quando você consegue minimamente organizar um pessoal para trabalhar uma qualidade de vida, eu acho que isso é fundamental. Então, o primeiro debate quando a gente fala em gestão de pessoas é cuidar o que nós temos de equipamentos públicos que cuidam do servidor, o que nós temos de programas específicos para o servidor, como cuidar desse servidor que está vindo de um momento pandêmico e muitas vezes enfrentou a pandemia e está enfrentando diretamente e fica preocupado com sua família, chega em casa, sabe que ficou o dia todo em contato com uma chance maior de contaminação, seja ele da saúde. Então, assim, muitas vezes está com o psicológico abalado, muitas vezes sofreu direto ou indiretamente aí os fatores pandêmicos, né? Então, é cuidar dessas pessoas nesse sentido. Então, primeira coisa num grande projeto, um plano de governo, acho que o debate principal é empatia, se colocar no lugar desse servidor, ouvi-lo, criar caminhos para que quem mais entende do servidor do que ele mesmo, ele que está ali, né? Passando por todo dia, pelo trabalho. Então, muitas das vezes, eu acho que nós temos que nos orientar nessa questão de ouvir, estar próximo. Tá? Como eu falei também, um outro ponto aqui, nós temos legalidade, nós temos que cumprir a lei, e nós temos que entender que a prefeitura não pode simplesmente, o contrato ou não contrato, você tem uma legalização diferenciada, não estamos falando em CLT, não é mundo privado. Então, quando falamos em plano de governo, o que rege a vida desse trabalhador? Provavelmente, em Várzea, né? Um estatuto. Então, esse estatuto do servidor, ele deve sim ter uma atenção especial, ser atualizado. Às vezes, né? Vamos imaginar, tantos anos se passaram que esse estatuto já virou uma colcha de retalhos, então está na hora de centralizar ele no que há de mais moderno, atual, para atender às necessidades. E veja a dificuldade, nós estamos falando uma lei, um estatuto, para atender diversas áreas da prefeitura, né?
uma gama infinita de necessidades, uma gama infinita de tipos de serviço. Então, é fundamental você ter uma legislação, você ter condição de entender que quando foi feito, o país estava num momento histórico, uma lei estava naquele. E hoje nós temos infinitas formas de se trabalhar. Veja que não se falava antes de pandemia, por exemplo, em teletrabalho. Hoje, se você não fizer essa forma de teletrabalho, muitas das vezes, vamos pegar a educação aí, o aluno fica sem conteúdo, né? Não pode estar na sala de aula, então mudou. Você falar que o servidor público poderia, por exemplo, trabalhar na sua casa, não, isso é impensável, não, agora não é mais, né? Nós temos que se preparar para essa movimentação. Então, o mundo está mudando, existe uns chamam de novo normal, o que vai acontecer, como estamos nessa situação, mas o estatuto, você pega estatuto de prefeitura, mas de quando é? De 1980. Não, calma, o mundo mudou, estamos em 2020, indo para 2021. Então, atualizar essa legislação é fundamental. Não tem como a gente imaginar um plano de governo que não vá tentar minimamente atualizar e entender a situação do servidor, sua contratação, suas necessidades. Tá? Então, quando nós falamos, por exemplo, em estatuto, nós precisamos entender qual é a abrangência dele. Existem prefeituras que nós temos um estatuto para o servidor, um estatuto para a guarda, um estatuto para o outro, e tem vários estatutos. Então, peraí, vamos entender esse processo, né, legal, esse processo de legislação, para que torne essa ferramenta uma ferramenta, né, essa lei útil, atual e que atenda os anseios dos servidores e, claro, também da prefeitura, para que cada vez mais se façam ações de melhor possível aí para o cidadão, certo? Então, cuidar do servidor também é cuidar do quê? Da legislação que rege seu dia a dia. Não tem como imaginar, por exemplo, que ele vai ser contemplado com um benefício ou não, se não está em lei, né? Não podemos criar coisas da cabeça ou ficar criando coisas que não tenham um regramento. Outro ponto que se liga fundamentalmente a gerir pessoas, né? A lei que dá vida a uma contratação ali é o estatuto, e nós temos que falar também no regime próprio de previdência, né? O regime ali, é o seu regime previdenciário. Geralmente não se está no regime geral, então cuidar de um servidor é cuidar quando ele entra na prefeitura, ele permanece na prefeitura e quando ele se aposenta na prefeitura. Ele dedicou uma vida toda à causa pública. Então, nada mais justo que você tenha um sistema previdenciário que o atenda de forma digna. Ele dedicou 20, 30 anos da sua vida. Muitas vezes, não só ele, mas os familiares também. Você tem famílias com servidores na prefeitura aí por anos e anos. E essa pessoa dedicou a vida. Quando ele sai, ele se vê numa situação de, por exemplo, não ter o mínimo para a subsistência, para uma qualidade de vida, ou seja, o quanto ele se doou a sua vida toda como funcionário, né? Então, quando você fala ter um estatuto que lhe dê um plano de carreira, né? Ter um estatuto que lhe dê segurança, ter um estatuto que lhe dê condições de trabalho, e ter um regime previdenciário que lhe dê a segurança quando ele mais precisa, que é naquela idade em que ele já dedicou a sua força laboral, o seu trabalho, para o desenvolvimento, né, das atividades, e agora ele tem aí sua merecida aposentadoria. Então, cuidar desse servidor, veja, quando eu faço gestão dessa vida desse trabalhador, eu cuido dele quando entra, quando funcionário, quando ele permanece e quando ele se aposenta. Um servidor que dedica a vida a uma causa pública não pode simplesmente depois ser deixado de lado, mesmo porque muitas das atividades que os servidores exercem em prefeituras, por exemplo, depois ele acaba saindo e você não tem uma continuidade, nem deve, vai sair com a sua idade e depois vai ter que procurar algum complemento salarial, atividade, trabalho, porque não consegue minimamente, né, ter aí o seu descanso, sua aposentadoria. Então, basicamente, quando a gente fala em gerir pessoas, é nesse sentido. Mas vamos falar de salário, vamos falar de carreira? Sim, você tem uma legislação, né? Lei de responsabilidade fiscal, então,
O prefeito pode aumentar salário quanto quer? Não. Eu posso simplesmente chegar e falar, vou mandar todo mundo embora? Não. Então, essa essência de ter a legalidade, cumprir a lei, respeitar o gasto público, dar dignidade ao trabalhador, ao servidor, cuidar do seu dia a dia, respeitar o seu desenvolvimento como profissional, isso é ter um plano de carreira digno, certo? E ter uma aposentadoria digna que dê condições para que ele permaneça ali o tempo que for. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: serviço público deve ser atrativo, inclusive para as novas gerações. Hoje, nós não podemos pensar, todo mundo sonha, mas o que você quer ser? Eu quero ser piloto de avião, eu quero ser juiz. Não, eu estou dizendo, você já pensou, a prefeitura é uma vida. Você tem que ter orgulho de quem trabalha lá, você tem que mostrar que é viável trabalhar numa prefeitura, e você tem que mostrar que existe a possibilidade daquele que entra no mercado pensar no serviço público. E como que você mostra isso? Tem que ter salários milionários? Não. Dignidade, qualidade, ambiente agradável, plano de carreira, certo? Infelizmente, nós temos ouvido aí a nível federal, principalmente, né? A questão de não ter mais as garantias que os servidores têm, né? Da estabilidade, por exemplo. Não sabemos como isso vai ser para o futuro. Então, o que pode ser atrativo para o servidor público hoje? Uma previdência, né? Sabemos o terror que está a previdência geral. Então, o que há de mais atrás? Você conseguir, numa cidade, trabalhar a sua vida toda e ter dignidade no final ali do seu período de trabalho, para você ter uma velhice tranquila. Então, você tem que mostrar que é um ambiente sadio, atrativo. Foi-se o tempo de você imaginar que entrar numa prefeitura tudo é velho, nada presta, na empresa privada é melhor, é o melhor computador, é o melhor ambiente. Não, você tem que dar condições para mostrar, não, a prefeitura, ela é viável. Trabalhar em uma prefeitura é viável, mesmo porque, geralmente, em grande parte das cidades, não sei se é o caso, né, de Várzea, mas a prefeitura é um dos grandes empregadores do município. É fato, pelo menos entre as 10 maiores empresas, né, dependendo da cidade que estamos falando, você tem. Então, por que esse empregador não é atrativo para alguém trabalhar, né? Nós não podemos imaginar em ter uma prefeitura em que você tratar uma prefeitura como trabalho segunda opção. Não, de forma alguma. Existe carreira, existe qualidade, existe progressão de vida. Puxando esse gancho da qualidade, puxando essa ideia do cuidar das pessoas, né? Tenho, por fim, lógico, que falar o quê? Não tem como nós criarmos um projeto de governo, né? Uma linha de governo progressista, sem falar da questão básica, que é a relação sindical, certo? Você tem representantes dos trabalhadores. Mas você quer dizer, então, que vai fazer tudo que o sindicato mandar? Não, não é isso. Eu estou dizendo que tem que ter conversa, tem que ter mesa permanente de negociação, tem que ter uma via de transparência e conversa com aquele que representa o servidor. O servidor pode ser ouvido por ele com uma empatia, claro, mas isso ele pode ser representado por uma entidade de classe? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, quando você fala em cuidar disso também, é respeitar as instituições que lutam pelo trabalhador. Tá? Isso não é inquestionável. Por exemplo, você imaginar, né, de ter uma conversa, de ter um desenvolvimento com o servidor e não querer falar com aquele que, por exemplo, o desenvolve, né, o representa, o protege. Então, eu acho que em grandes eixos, para um debate, nós temos que falar o quê? Quando eu falo em cuidar de pessoas, gerir pessoas, eu tenho que falar de cuidar da qualidade de vida delas. Lembra do exemplo do sofá, né? Outro exemplo que eu sempre vi em prefeituras, não é a primeira. Você quer cuidar de, por exemplo, das pessoas, minimamente dar a elas uma dignidade, coisas simples que mudam a vida de servidores. Por exemplo, guarda municipal. Toda guarda municipal tem o maior orgulho, muitas delas têm uma academia dentro ali, né, da sua corporação. É inerente à função deles isso, né? É inerente à atividade deles. Então, muitas vezes o que eles pedem ali, que o melhor é os equipamentos. Quando a gente fala de uma cozinha, muitas vezes o servidor quer ter um momento de almoço num lugar estruturado. Coisa mais pesada que tem é o servidor ter que ir almoçar e ter que fazer fila, não dá para entrar ainda, espera lá fora, né? Então, assim, são coisas mais simples, estou dizendo, de execução,
que aquele momento do almoçar, um local para descanso, se o Paço Municipal está perto de uma praça, por que não melhorar aquela praça para ter um local de convívio, né? Para que se possa respirar um pouco, passear um pouco, o que seja, ele tem uma hora, é direito dele almoçar, enfim, quanto tempo for, mas eu digo, são ações mínimas que você consegue criar um ambiente sadio, certo? Quando eu falei também do exemplo da ginástica laboral, pode-se pensar num projeto, né, para a qualidade desse servidor, ações para quê? Para melhorar a qualidade de vida, dignidade. Então, nos grandes eixos de gestão, eu coloco aqui até para pensar em grandes planos. Cuidar desse servidor, que ele vem de um período pandêmico. O mundo não é mais o mesmo. O servidor passou por um estresse e vem passando por uma carga de trabalho enorme. E ainda mais se você colocar ali a saúde, a assistência social, a área de segurança, né? Passaram por uma carga, os professores vêm passando por uma carga enorme, uma forma nova de trabalhar, uma forma, muitos deles não tinham condição, ou não têm condição desse trabalho, então está entendendo agora como funciona, né? Hoje estamos aqui numa live no Facebook, não podemos nos reunir, e até quando isso vai permanecer? Então, esse pessoal vem agora numa nova forma de trabalho, essa carga, essa situação, né, que todos vêm passando. Então, acredito assim, um grande eixo, cuidar da qualidade de vida e do bem-estar do servidor. Um eixo legal de legislação, atualizar o seu estatuto, que é a grande, né, a grande lei que rege a dignidade dele. Nós já vimos diversas reformas trabalhistas que são um desastre. Não podemos aí fazer com o servidor do município isso. Temos que criar um estatuto que lhe dê segurança, que lhe dê dignidade, que lhe dê qualidade. Seu regime próprio de previdência. Não podemos fazer com que, quando ele mais precisa do apoio da prefeitura, né, naquele seu momento ali de gozar de um descanso, fique faltando, não tenha, né, como ter a sua previdência, o retorno daquilo que por anos ele trabalhou, ele contribuiu. Então, acho que é fundamental que você feche o ciclo de vida, né, o início, a carreira, que é o durante, e o final de previdência ali, que é o seu descanso merecido. Então, você tem toda essa linha fundamental. E a questão ali de sindical, eu digo que é manter conversas permanentes, porque o servidor, o sindicato, a gestão tem que estar alinhado numa conversa para melhorar a qualidade de vida. Eu sei que não é fácil, o sentido de você ter várias situações, vários tipos de profissionais, várias formações, várias necessidades, mas é para isso que serve também essa questão de todos estarem conversando permanentemente, que é para chegar e atingir aí o objetivo, que é a melhoria do trabalho e a dignificação do trabalhador, do servidor. Aí, puxando esse tema, nós temos, e agora? Tudo bem, vamos falar em salário, vamos falar em carreira, vamos falar em finanças, né? Vamos falar em dinheiro. Como eu disse, são dois temas que geram conflitos. Pessoas geram conflitos a todo momento. Conflito eu não quero dizer briga, não quero dizer problema, eu quero dizer mudanças, né? Conflitos a todo momento. A vida é um conflito diário de escolhas, de incertezas ou certezas. Então, quando eu falo da questão conflito, o dinheiro é um conflito. Finanças públicas é um eterno conflito. Primeiro que não existe dinheiro público que não seja legal. O que eu quero dizer com isso? Todo centavo que entra numa prefeitura tem destinação. Você tem as peças orçamentárias, você tem as obrigações legais, você tem obrigações de cumprir folha de pagamento, investir na saúde, investir na educação, dinheiro que vem, por exemplo, para combate à pandemia. Então, todo o dinheiro que entra, ele tem que ser utilizado em prol da sociedade, em prol da cidade. Ponto. Primeira situação, quando eu falo em gestão, finanças, vamos falar em política pública financeira. Não vou falar de lei de responsabilidade fiscal, não vou falar de imposto, tributo, nada disso. Eu quero dizer o seguinte, justiça fiscal e tributária. Eu quero dizer que o dinheiro tem que chegar aonde se precisa. Nós temos que entender que um projeto de governo que atende a população, nós temos que entender que o dinheiro tem que ser destinado para onde precisa. Quando eu falo em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são os princípios da administração pública.
Então, quando eu pego 1 centavo de dinheiro público, ele tem que estar na legalidade, ser impessoal, tem que chegar para quem precisa, não é para quem quer, não existe isso. Tem que ser moral, público e eficiente, transparente. O cidadão tem que saber onde cada centavo da prefeitura está. Então, trabalhar com o governo aberto, né, é uma definição técnica, governo aberto é a participação popular, é a transparência e é a eficiência tecnológica para que o cidadão entenda onde está o dinheiro. Ah, mas eu vou fazer um portal da transparência, eu já tenho portal da transparência. Mas ele é pedagógico? Qualquer cidadão que entrar no portal da transparência entende onde está indo o dinheiro? Você presta conta para esse cidadão? Ah, mas eu faço as obrigações lá, cada X meses eu vou na Câmara. Tá, mas você já imaginou, por exemplo, num momento, fazer com que esse instrumento chegue até o cidadão de verdade? Ó, eu gastei aqui, eu fiz isso, o dinheiro dos teus impostos está sendo gasto aqui, aqui, aqui. É chegar onde precisa, né? Ah, mas eu não, a prefeitura tem despesa demais, temos que atualizar contrato, rever isso. Sim, revisão contratual, análise de despesa e receita é fundamental. Mas quando estamos falando em projeto de finanças públicas, o que eu quero dizer? Atenda à necessidade do povo. E como que nós vamos saber isso? Tem que chegar onde o povo está, onde precisa. Ah, mas todo mundo, vamos lá, eu quero asfaltar ruas. Ótimo, vamos asfaltar. Tem dinheiro para? Tem. Tá, mas tem rua que já está asfaltada, você quer asfaltar de novo, e tem rua que está na terra. Então, assim, é priorizar a necessidade, né? Acho que o dinheiro público ele tem que ter a prioridade. Claro que a lei vai me dizer, tanto na saúde, tanto na educação, mas, assim, existe o bairro A, o bairro B, o bairro C. Qual é aquele que mais precisa? De forma impessoal, de forma moral, de forma pública e eficiente, né? Forma objetiva, aquele bairro precisa porque não tem sequer saneamento, por exemplo. Então, vamos investir ali primeiro. O outro bairro, então, assim, quando a gente fala em finanças, um termo que eu defendo muito é aquela questão da justiça, né? Que, na verdade, é você tratar todos de forma igual, mas os desiguais na medida de sua desigualdade. Ou seja, eu quero que todos tenham isso, mas tem gente que não tem nada nem perto. Então, antes de eu tratar todo mundo achando que é igual, eu tenho que tratar as desigualdades para que todos tenham um patamar. Se eu tenho uma escola que tem internet, por que, com todo respeito, eu vou melhorar a internet dessa escola se tem outra que nem internet tem? Né? Então, vamos entender. Olha, eu tenho uma escola que tem máquina para Xerox. Agora eu vou melhorar, vou colocar Xerox colorida. Mas todas têm Xerox? Não, não tem. Então, peraí. Existem necessidades para chegar num patamar mínimo de igualdade. Então, é o que vem sofrendo muito quando a gente fala de chegar o dinheiro no destino, na ponta, em quem precisa ou na necessidade, né? Então, quando nós falamos em transparência, governo aberto, tratar todos aí de forma igual, o que eu quero dizer com isso? A prefeitura, o plano de governo, as ações têm que ser tomadas, o cidadão ser o centro da atenção. O que nós esquecemos muitas vezes é nós colocamos a gestão, ou colocamos o gabinete, ou colocamos o paço municipal, como centro da política pública. É o inverso. Nós temos que saber o que o cidadão precisa e muitas das vezes ir até lá ou entender e colocar ele no centro do problema, né? Para que depois nós conseguimos investir o dinheiro da melhor forma possível. E, lógico, respeitando toda a situação, toda a legalidade possível. Então, política pública eficiente, gestão financeira eficiente, é quando você faz com qualidade, com legalidade, o dinheiro chegar onde precisa. Da forma que precisa, com política pública que precisa, uma ação eficiente que precisa, né? Prefeitura não existe para gerar lucro, né? Quando você coloca assim, nossa, de um ano para o outro, nós tivemos um superávit de tantos milhões, lindo. Como que você vai gastar esse dinheiro? Porque não tem que guardar, você não tem que guardar dinheiro, você tem que usar de forma eficiente. De um ano para o outro, você ter um excesso de arrecadação significa que você fez uma boa gestão. Mas guardar dinheiro em caixa não é vida própria, não é guardar dinheiro no colchão, é usar o dinheiro de forma responsável, de forma eficiente. Bom, essas são algumas considerações, abro para o pessoal aí, para a Marli, para o Ronaldo, para estar completando. Muito obrigado, estou à disposição, gente. Obrigada, Randall.
É interessante que, enquanto você foi falando aí, eu acho que não só eu, mas todas as pessoas que estavam aqui te ouvindo já visualizou a Prefeitura de Várzea Paulista no todo, né, diante dos seus comentários, né? Queria agradecer ao pessoal que está aqui assistindo, curtindo conosco, né? O meu amigo Prado, Gabriel, a Graça, o Mauro, Luana, a Kátia, Valdir, a Dinalva, a famosa Preta, né? A Maria Leonardo, a Alessandra, a Kátia, a Nena, a Poliana, a Lucilene. Gente, pode ir pondo aí as perguntas que o Randall está aqui à disposição para responder. Né? A Andréia, a Cris, a Vera Aida, a Vera Povo, a Cláudia, a Alice, a Dolores, Pâmela, o Mário, a Bahia está aqui nos assistindo, a Anitta está assistindo aqui, um beijo enorme para a minha saudosa Aracatu, seu José Maria, a Leila, a Valdilene, a Rose, a Lucilene. Gente, e é justamente isso, né? A questão do servidor. Como eu falei no início, o servidor ele é um patrimônio, né, municipal permanente que tem que ser muito bem zelado, porque independente do gestor, a máquina pública funciona, né? Não pode parar, chegar um dia e parar tudo, porque não tem mais servidores ali. Então, entra prefeito, sai prefeito, o servidor continua. Randall, você fez um comentário que eu achei muito interessante, que é na questão do vínculo, né, da proximidade do gestor com o servidor, sendo intermediado com o sindicato de classe, né? Porque diante do equilíbrio das despesas e receitas, com certeza o servidor tem as suas reivindicações. Acho que essa conversa, esse diálogo aí é para tentar manter o equilíbrio, né, entre as exigências e as possibilidades de fornecer aquilo que o servidor reivindica, para que chegue ali num consenso, num acordo, para que tudo se resolva, né, dentro de um mais, vamos dizer assim, bom para ambas as partes, né? Sim, na verdade, é o que a gente fala em economia, né? As necessidades humanas são infinitas. A necessidade do ser humano é infinito. Então, ele sempre vai pedir mais, isso é natural. Tá? O que nós, como gestores, temos que entender é que, assim, a necessidade humana é infinita, mas os recursos para atendê-las são finitos, ponto. Então, utilizar ali uma conversa permanente, o sindicato estar próximo, até mesmo para escalonar, entender e conseguir passar para o servidor que, olha, nem sempre dá para atender tudo o que ele necessita. Talvez não nessa velocidade, talvez não nessa quantidade, mas que a prefeitura, o gestor, tem ciência do que ele precisa e vai tentar fazer da melhor forma possível o atendimento. Então, é fundamental quando você tem o órgão que representa a classe, você tem um canal aberto de comunicação, né, de ouvir sugestões, reclamações e até mesmo uma mesa permanente de negociação, é para que tudo que seja levado seja, vamos dizer assim, estudado, analisado, viabilizado quando possível, mas que esse retorno para o servidor, porque a carência de comunicação é muito grande, né? Já pedi 10 vezes, 20 vezes, ninguém me dá um retorno. Não, existe planejamento, existe plano de governo, existe recurso, entrada de receita, despesa, para atender da melhor forma as reivindicações dos servidores. E o que é engraçado, às vezes, Randall, que eu observo muito, é o gestor negar algumas reivindicações ou até condições de trabalho para depois o mínimo que se ofereça para que o servidor tenha um sentimento de gratidão, né, para com ele, sendo que é um direito dele, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, o fundamental quando a gente fala em debate permanente, conversa permanente, é entender o todo e escalonar ou minimamente fazer um debate propositivo para atender as necessidades. Às vezes você vem naquela negociação momentânea, aquela coisa, não para tudo porque eu tenho pandemia e não tenho dinheiro. Tá bom, isso ele já houve há 20 anos que não tem dinheiro, né? Mas o que você pode fazer para melhorar? Muitas vezes não é só o dinheiro, o que mais que ele está pedindo? Muitas vezes ele está pedindo, eu já vi, inclusive, situações em que vem se propor, vem pedir EPI, mas isso é obrigação, gente, pelo amor de Deus, não tem que vir pedir EPI, né? Você falar assim, mas ele quer uma bota, mas não é isso, isso é fundamental, eu estou dizendo um a mais, né?
Você vir brigar por EPI, por qualidade básica de vida no local, para ele almoçar, isso não é inquestionável, né? Mas então essa conversa ela tem que ser permanente, por quê? Porque os pedidos são infinitos. E veja, um sindicato que ele atende aos servidores públicos municipais, você tem diversas classes e categorias. E que muitas das vezes o que você atende para um não atende para outro, existe diferenças e proporções salariais enormes. Quando você fala, vamos dar, eu vou chutar números aqui, tá? Só para facilitar contas. Vamos dar 10%. 10% para quem ganha R$ 1.200 é uma coisa, 10% para quem ganha R$ 20.000 é outra. Então, existe também uma justiça de distribuição, uma justiça de atendimento, né, que nós temos que sempre... E a conversa é o caminho. A conversa e o diálogo é o caminho. Uma das questões que você levantou também aí, o Estatuto do Servidor, né? Aqui, quando o Eduardo foi prefeito, ele fez o plano de carreira, onde teve uma valorização importantíssima, né, do servidor público, e infelizmente, como você comentou, o plano foi feito, acho que em 2006, 2007, nós já estamos em 2020, então é muito interessante você ficar sempre revendo esse plano para atualizar conforme as necessidades do momento, né, Randall? Sim, e digo mais, quando você fala revisar, você criar grupos ou debates simplesmente técnicos, fechados em uma prefeitura, não, você tem que chamar o servidor, você tem que chamar o sindicato, quem vivencia o dia a dia, quem vivencia o trabalho são eles. Então, vou revisar o estatuto do servidor, mas não vou chamar nenhum servidor para debater? Perde a essência, né? Não é para você, gestor, é para o servidor, apesar de, em alguns casos, enquadrar, mas assim, como você disse, nós estamos falando em servidores que vão permanecer na prefeitura por 20, 30 anos, então assim, estamos dizendo que essa lei vai regrar a vida dele por um período grande, então assim, ele tem que entender, ele tem que participar, mas eles vão pedir infinitas coisas, sim, mas com consenso, conversa, atualizar as necessidades, né? E tentar sempre estatuto do servidor, então assim, não me levem a mal, mas não é estatuto do guarda, do professor, ou estatuto do enfermeiro, é dos servidores, então entender essas necessidades, regular a vida de todos e com justiça social, isso é fundamental. Na profissão, escolher a profissão de servidor público. Antigamente, acho que lá nos anos de 80, o sonho de qualquer cidadão era passar no concurso público e ser um servidor, né? E se o gestor não tem essa preocupação de ter, não só como um salário, mas um bom cargo, com benefícios, com qualidade, tudo, ele tem que pensar também que esse servidor vai se aposentar, né, Randall, e precisa está repondo esse pessoal. Aqui em Várzea mesmo, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é os médicos, né? Então, o salário é baixo, né? Então, por mais que tenha concursos públicos, hoje você vai em várias UBSs aqui, não tem médico para atender, porque o médico entra e ele não fica por conta do salário, mas também pelo ambiente de trabalho, as condições de trabalho, né? E tem a questão da aposentadoria. Então, isso tem que ser uma preocupação para o gestor, né, Randall? A reposição desse servidor no fim da sua carreira, ele já está preparando um outro para assumir para que a máquina continue funcionando, né? Sim, sem dúvida, investimento em qualidade de serviço, um bom local de trabalho. E quando nós falamos também em gestão de pessoas, hoje nós estamos falando em estatuto, servidor. Mas muitas das vezes, quando você está ali trabalhando com pessoas que estão no serviço público, você tem, por exemplo, a questão dos estagiários, né? O estagiário entrou, teve um primeiro contato com o serviço público. Se ele não sentir que aquilo é atrativo, que aquele local, ele já se desmotiva para a vida inteira e entrar num serviço público, né? Então, assim, quando nós falamos em servidor público, nós temos que entender também que muitas pessoas que vão trabalhar não são também os servidores concursados, né? Temos um leque infinito de possibilidades de falar de tratar e de dar qualidade para esse servidor. Mas, sim, quando nós falamos no serviço de carreira, no concurso, nós vamos falar assim, concursos efetivos, atualizados, com condições de dar remuneração satisfatória, atualizar as condições de trabalho para que ele siga aí da melhor forma possível.
a gente fica desligando aqui o microfone, na hora que você quer falar, não sai nada. Tem uma pergunta aqui do Daniel, que ele fala que a fama, às vezes, do servidor público de que é vagabundo, que não trabalha porque tem estabilidade, né? Mas tem que ver, primeiro, tem a questão, tem uma lei que protege também o servidor, mas também protege o munícipe, né, Randall? E as condições que esse servidor está para ter esse comportamento, né? Na verdade, existe uma questão histórica do serviço público, né? Muitas das vezes o servidor, né, de forma completamente aí equivocada, recebe essas situações, né? Nós temos que entender que o servidor, ele é vocacionado, ele tem a vocação de atender ao público. O público, por sua vez, tem legislação também que o defende na qualidade de atendimento público de qualidade. Mas dar atendimento público de qualidade, você tem que ter um ambiente de trabalho com qualidade, porque ninguém atende com qualidade, ou não, ninguém dá o seu melhor se chega num local completamente desestruturado, com salários baixos, desmotivado, sem perspectiva de carreira, né, sem perspectiva de qualidade no serviço, de mudança, de melhoria. Então, acho que assim, fundamental entender esses dois pontos. O servidor, e veja só, quando eu falo em servidor atender bem, com qualidade, é responsabilidade também você formar, atualizar esse servidor. Muitas das vezes esse servidor entrou há 20, 30 anos na prefeitura e sequer recebeu um curso de atualização na sua função, sequer recebeu uma formação continuada nas suas atividades, né? Então, como vocês... Teve uma interferência aqui, eu acho que acabei não ouvindo, Randall, o finalzinho. Na verdade, o que eu disse assim, a questão de qualificar o servidor, ser contínuo, né? Ele tem a formação continuada, tem a qualidade no serviço dele, investir na formação dele, na carreira dele, para quê? Para que ele atenda cada vez mais e melhor, que ele preste um serviço cada vez mais e melhor. Então, o cidadão exigir qualidade no serviço público é de direito, claro, mas nós também temos que entender que do outro lado tem um ser humano, um servidor, que precisa ter no seu trabalho qualidade, para que ele preste um serviço de qualidade também. Legal. Aqui a Cris fez um comentário, né? O Ronaldo também, que está aqui participando conosco, se quiser fazer algum comentário, Ronaldo, vou fazer aqui a pergunta da Cris, aí depois se você quiser fazer algum comentário. Transparência, Randall, tem o portal da transparência, mas muitas vezes o munícipe entra lá para consultar alguma coisa, para verificar alguns dados, né? E principalmente agora, no momento da pandemia, todos os municípios receberam recursos tanto do governo do estado, estadual, como federal. O governo do estado estadual é até pleonasmo, né? Mas do governo estadual e do governo federal tem essa necessidade, né, da transparência, porque se você não consegue ali atender a população, o mínimo que você tem que oferecer a ela é uma explicação aonde que foi gasto, por que não chegou até a ponta, conforme você mesmo disse, né? Eu divido a questão da transparência, né? Existe essa transparência técnica e legal, né? Que muitas vezes ela não é a mais pedagógica possível, porque como você falar em natureza de despesa, contabilidade, entradas, receitas, muitas vezes não fica muito claro, mas assim, a lei obriga algumas formatações que muitas das vezes não é tão atrativa, mas a necessidade, quando eu falo transparência, vamos entender o seguinte, entrou recurso, combate ao Covid, por exemplo, valores onde foram aplicados. Eu apresentei no portal da transparência, ótimo, mas vamos além disso, vamos dar um passo à frente, vamos fazer audiências nos bairros, nas comunidades, precisa mostrar de forma clara onde foi, para qual local foi, o que foi feito, né? Então, assim, portal da transparência por si só não resolve a vida. Claro que é uma obrigação legal, tem que ser feito da melhor forma possível, dentro de critérios técnicos, mas assim, mais do que isso, prestar contas, né? Mas eu vou na Câmara. Não, mas muitas vezes você tem que ir lá no bairro, você tem que ir lá na ponta, você tem que
prestar conta num local onde muitas vezes a pessoa sequer tem acesso à internet. Então, como que você vai falar de transparência pública? Ah, mas está lá o gasto no portal da transparência, mas o cidadão que paga o imposto às vezes não tem nem formação técnica para entrar num celular ou na internet, né? Então, sim, tem que chegar o momento de ir até lá, o gestor chegar no local e falar, bom, vamos agora explicar aqui de forma prática, tá vendo aqui? Eu investi tanto aqui, 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 nessa área, nesse bairro, porque é só assim que você vai chegar com a informação. É meio que na linha do controle social, né? Você tem que levar a explicação. Ah, mas vejam aqui as planilhas de Excel que nós fizemos. Não, não é isso que eu quero dizer. Isso a legislação, ela exige, Tribunal de Contas exige, vamos fazer o XML sempre, mas tem hora que tem que sair e ir até a ponta. Chegar lá e falar, tá vendo, o dinheiro do teu imposto eu fiz aqui, esse encanamento, esse saneamento, esse medicamento. Eu acho que isso, quando a gente fala em transparência, também é o cidadão ouvir da boca do gestor, tá vendo? Olha, eu sou o secretário da pasta X, o seu dinheiro, o teu imposto chegou aqui dessa forma. É complicado. Ronaldo, Randall, você quer fazer um comentário? Randall, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, nós estamos passando por um momento muito difícil. Quem trabalhou nos municípios em 2005, 2010, até 2013, você tinha uma realidade, né? Uma realidade de muita abundância de programa do governo federal, de programas nas diversas áreas, né? E a economia está aquecida, o município arrecada um pouco mais. De lá para cá, com o golpe dado pelas elites do Brasil, essa situação ficou muito difícil, né? Qual é o quadro que nós, que vamos trabalhar, que vamos ganhar a eleição aqui em Várzea e vamos administrar a cidade, a partir da sua experiência, como é que os municípios estarão? Né? Quais são as dificuldades que nós vamos encontrar? Como estará o orçamento, velho? No geral, né? Claro que aqui em Várzea tem uma realidade. Mas, no geral, como é que você acha que a gente vai encontrar isso, velho? Vamos analisar assim, vamos pegar crise econômica, vamos entender pandemia também, né? O que nós temos que entender é o seguinte, de 2014, ali, 2015 para frente, se instalou crises e problemas políticos severos no país. Os municípios, no passado, como o Ronaldo mesmo disse, nós tínhamos valores abundantes, repasses mais abundantes. É muito comum em décadas passadas, né? Você chega nas cidades, nós fazíamos ginásio com recurso próprio, fazíamos praças com recursos próprios, nós tínhamos grandes, o Paço Municipal foi construído, toda aquela pompa do passado, né? Aqui no passado se construiu o hospital próprio, exemplo, tá, gente? Estou criando aqui algumas situações muito comuns de você ter um poder de investimento dos municípios muito grande. Com o decorrer do tempo, com a situação econômica mundial, nacional também, hoje os municípios, nós temos que entender o seguinte, a família brasileira, ela passa por problemas financeiros gravosos. Onde ela vai pedir apoio? Nas prefeituras. Então, assim, as necessidades de atender o cidadão estão maiores. Lógico, os gastos são maiores. E a prefeitura vem arrecadando menos. Por que ela vem arrecadando menos? Uma que a despesa ela não cresce na mesma, ela cresce muito mais rápido do que a receita. É igual na nossa casa. Mês a mês você vai no mercado, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, com 50 reais você comprava o que no mercado, por exemplo? Hoje você compra o quê? Na prefeitura é a mesma coisa. Ela depende de receita, essa receita ela advém de impostos, taxas e contribuições. O poder de pagamento das famílias diminuiu. O poder de repasse da União dos Estados diminuíram. E aí o município tem uma despesa que ele tem que arcar, que muitas das vezes aumentou. Então a lógica, qual é agora? É aquilo que a gente falou, é dar prioridade. Você vai chegar no município 2021, você tem que priorizar. O que nós temos hoje que dá para ser feito, o que está no plano de governo, temos um período para fazer, e o que é urgente, emergência, né? Tem que priorizar a qualidade do gasto. Muitas vezes você gasta X para, por exemplo, reformar uma praça.
mas tem gente sem saneamento básico, né? Então, assim, é priorizar esse gasto, que aí você vai impactar aonde precisa. Mas, sim, qual é a característica dos municípios hoje? Ainda mais vindo de um ano pandêmico, é ter financeiramente pouco poder de investimento. Investimento, eu digo, recurso próprio, abrir o seu caixa ali, fazer uma obra. Então, o que tem que ser feito? Buscar parcerias público-privadas e buscar dinheiros e recursos, fundos federais, estaduais, né? O país é uma federação. O município é o ente federado da ponta, que atende o cidadão na ponta. Então, você tem que buscar repasses estaduais, repasses federais. Então, o gestor, ele tem que entender que ele precisa conversar com as diversas esferas de governo, tá certo? Conversar com as parcerias público-privadas para que tenha um poder de investimento maior. Porque você imaginar que o município vai construir por conta própria uma escola, hoje está muito mais difícil, né? Eu vou construir um hospital, não dá mais, esse tempo já foi, que eu vou chegar e construir, vou pegar os nossos funcionários e fazer ali, não, temos que ir atrás de parceria, contrapartida, então é utilizar o gasto, né? Utilizar o dinheiro com eficiência, utilizar os recursos com eficiência e buscar parcerias eficientes que atendam às necessidades. Mas quais? Aquelas identificadas pela gestão, aquela que o cidadão é o centro do problema, certo? Então, sim, nós vamos ter cidades ali que vão ter que priorizar os seus recursos e buscar de fora, de forma legal e criativa, formas de atender às necessidades. Bem, obrigada, Ronaldo, pela participação. Uma coisa que passou aqui, eu acho que eu fiquei passado para mim essa informação, quando você fala das prioridades, Randall. Então, nesse momento de pandemia, por exemplo, aqui em Várzea Paulista, quando todos esperavam que tivesse um investimento por parte do governo na saúde, né, nos testes, tudo, foi feito um empréstimo aí para fazer asfalto, né? E parece-me que chegou na Câmara um requerimento pedindo explicações aonde que foi gasto esse dinheiro todo e foi negado, Randall. Isso deveria estar no portal da transparência? Quando você tem a questão de gastos ou quando você faz um financiamento, sim, você tem que ter autorização legislativa para isso e você tem que ser totalmente transparente com cada recurso que entra para gasto, né? Inclusive a forma com que se conseguiu arrecadar isso, a gente chama de carimbos, né? Para que veio esse dinheiro, por que veio aquilo? O que falta muitas vezes é a informação, é essa transparência que eu falo, né? Você tem um ano pandêmico, você tem uma série de necessidades e vai ter que priorizar sim. Ah, mas o governo federal está mandando dinheiro para a saúde, certo? Está mandando dinheiro para a saúde, mas agora, gestor, quais ações você vai tomar com esse dinheiro? Quem está precisando, né? Qual é a necessidade da cidade? Acho que o Ronaldo quer fazer um complemento, certo, Ronaldo? É o seguinte, né, Randall, essa história do dinheiro do governo federal, a gente precisa tomar um pouco de cuidado na utilização dele, porque a prefeitura vai ficar vinculada sem poder contratar funcionário público. Né? Esse discurso contrário ao funcionário público, para nós que utilizamos o serviço público, é algo super complicado. Por quê? Não posso mais contratar professor. Espera um pouquinho. Então, eu não posso mais abrir uma escola? Se eu precisar construir uma escola, se aumentar a população de um bairro e eu precisar construir uma escola, 3, 4 salas de aula, eu não vou poder construir, né? Ah, em tal lugar aumentou a demanda e eu preciso contratar um médico. Eu não vou poder, eu só vou poder repor aquele que saiu. Então, até a utilização desse recurso que os municípios pegaram, né, traz para o município um desafio muito grande. Né? Quem tem juízo não pega. Né? O prefeito aqui da cidade de Várzea Paulista, não é o meu, né? O meu prefeito é o Japim, né? Ele deu uma entrevista dizendo que ele vai contratar um monte de funcionário público. Né? Ou seja, ele está mentindo, porque ele pegou o recurso do governo federal, em contrapartida, ele não vai poder contratar mais ninguém.
e faz 8 anos que não tem concurso público aqui em Várzea. Olha a sinuca de bico que a próxima gestão vai pegar, velho. Sim, nós temos que entender, o município, e eu sou um defensor, eu sou municipalista, né? Eu sou um apaixonado por municípios porque eles estão na ponta, porém, são os que mais sofrem com essa ideia de estadual e federal, níveis hierárquicos, e você tem uma certa dificuldade em entender isso, porque você acha a União é a que manda, o Estado, ótimo, mas quem atende o cidadão? O município. O cidadão recorre a quem quando precisa? O município. Muitas vezes, eu consegui falar com o prefeito, consegui falar mas com o governador, nem sei quem é. Não consigo chegar nem perto, né? O Estado, por exemplo, depende do município para praticamente tudo. Eu duvido que não tenha aí uma delegacia que dependa de funcionário público, né, municipal, para que se desenvolva, um cartório eleitoral que dependa de uma faxineira do município, uma escola estadual que dependa de estrutura municipal, enfim. É muito fácil você falar assim que nem os municípios se viram estão numa situação completamente delicada, né, e os gestores que estão chegando têm que entender isso. O município, ele recebe dinheiro do governo federal, precisa, claro, né? Mas acaba tendo contrapartidas que depois vai criar uma série de transtornos, sim. E aí a gestão acaba já chegando com um pacote de, vamos chamar, travas, né? Heranças, vamos dizer assim, e tem que entender. E aí que eu falo para vocês a importância, por exemplo, de uma boa comunicação com o sindicato, com os servidores que estão. Peraí, você chega, tem uma lei que lhe impede de dar aumento, benefícios, vantagens, e não pode cair isso na sua costa. Cheguei agora, você tem uma lei para cumprir, isso ocorreu, então essa comunicação tem que ser permanente, sim, até para entender o momento que se vive, né? Mas é complicado, porque o município se vê necessitado de recurso, e acaba tendo problemas enormes para garantir esse recurso, e o gestor que chega fica com heranças dificílimas, né? E precisa entender o que está acontecendo. E o servidor precisa entender isso também, e até para se chegar num consenso para que se resolva da melhor forma possível. A questão do concurso público, né? A essência, o concurso hoje é a essência, você ter concurso, você atualizar os quadros, dar possibilidades para isso, né? Anos e anos e anos e anos sem concurso público, acaba assim, a prefeitura não contrata, você não tem uma atualização de funções, de atividades, então todas são situações de gerenciamento que vão ser enfrentadas aí pelos próximos gestores. Já vai ser uma situação complicada, né? Considerando o momento pós-pandemia, que tudo, vamos dizer assim, vai fugir do normal, né, Randall? A psicologia e saúde aqui, ela pergunta se o servidor tem algum tratamento psicológico ou acompanhamento. E dentro dessa pergunta, Randall, quando você fala que o servidor tem todo o direito de reivindicar, né, via sindicato, representante de classe, tudo. Infelizmente, a gente tem informações de que tem muito assédio moral, né? Quando um servidor, no meio de universo aí, ele faz uma reivindicação e começa aquela perseguição, né? Como se aquele servidor fosse uma oposição, como se fosse um causador de atrito, né? Dentro ali do universo, sendo que, na verdade, pode ser transformado isso numa pauta de reivindicação, né, Randall? Sem dúvida. Quando você fala, por exemplo, nós temos servidores que precisam ter um acompanhamento e tratamento psicológico pós-pandêmico. Está aí uma política pública, uma central de atendimento para o servidor, né? Um psicólogo específico para o servidor, áreas de atendimento que façam o quê? Um acompanhamento para esse servidor. Às vezes o trauma que esse servidor enfrentou na pandemia não é nem a questão do trabalhar, mas é a perda de um familiar, de um ente querido devido aí, né, a Covid-19. Então, como trabalhar isso? Como você quer que ele volte a enfrentar o dia a dia dele? Ou ele retome esse novo normal? Como que ele vai? Então, é obrigação de entender esse processo. Você tem muitos aí enfermeiros, profissionais da saúde diversos que enfrentaram e viram mortes diárias. Como que ele vai sair desse processo, né? Então, é fundamental. Quando você falar preciso de acompanhamento, sim,
O servidor precisa ter um trabalho de acompanhamento, um trabalho aí de reestruturação para que ele retome sua vida, certo? Então, é pauta, sim, de projeto de governo, você ter um centro de atendimento, vamos chamar até um termo aí, reabilitação, né? Porque não, vamos reabilitar esse profissional, ele voltar a dar o melhor de si. Você não pode dizer, agora acabou a pandemia, não, mas e as marcas, né, que ficaram, é isso que a gente tem que desenhar. E até para ajustar ali aquele departamento que está com deficiência, né? Falta de mão de obra, falta de pessoal capacitado ali, e tem que remanejar isso. Principalmente se o município receber essa verba federal aí, onde fica impedido de contratar aí por mais um ano, praticamente, né? E um departamento que já veio deficiente, né? Com pouca mão de obra, o servidor foi aposentando, não houve concurso, e isso fica quase, vamos dizer ali, vai ter que exigir muito do novo gestor, né? Experiência administrativa, né, Randall? Sem dúvida. E diversas outras doenças, né? A depressão, a ansiedade, o próprio alcoolismo, né? Você tem que trabalhar essas situações porque esse profissional pode ser reabilitado, voltar a dar o seu melhor. E veja, quando ele mais precisou, o teu empregador, que é a prefeitura, lhe deu suporte. Então, imagine a gratidão dele e de seus familiares com relação a essa atitude, né? Você acaba tendo um profissional, ter pessoas que vão o quê? Contemplar, elogiar e ser grato à prefeitura por ter dado todo o suporte quanto ele mais precisou, porque ele vai dar a vida toda dele, né, de trabalho aí para a prefeitura. Quando ele precisa, ele não é um copo descartável, né? Não, vou descartar, chega, não. Ele vai ter uma vida toda de trabalho, ele merece respeito e a prefeitura tem que dar todo o suporte que ele precisa, sem dúvida. Isso tudo dentro de um bom planejamento de gestão de pessoas, né, Randall? Então, sim. Randall, por incrível que pareça, nós já estamos chegando aqui a 9 horas, né? O bate-papo aqui é interessante, o pessoal foi fazendo as perguntas, né? Ronaldo, você tem mais alguma pergunta, consideração para o Randall? Porque acho que o pessoal acaba cansando. Por mais que o assunto seja interessante, não dá para a gente ficar aqui a noite inteira nesse bate-papo. Não, tranquilo, Marli. Tranquilo. Não. Agradeço a presença dele. Queria agradecer, Randall, mas aqui o pessoal que nos acompanhou, que participou, fez a sua pergunta, você pode também participar e mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 930320013, né? E se você quiser fazer parte, trazer mais alguma observação, alguma sugestão, mande aqui sua mensagem para a gente ir acompanhando, você fazer parte do nosso grupo de debates e propostas aí, e discutindo a cidade, né? Quando a gente traz essas questões aqui para o Facebook, uma coisa pública, já é um sinal de uma transparência, de uma participação popular, para que você participe, para que você acompanhe como que funciona a sua cidade, o que você pode contribuir e o que você acha que pode melhorar na sua cidade, né? A cidade é minha, a cidade é sua, e nós temos que fazer para que ela cresça cada dia mais e no rumo certo, né? Randall, muito obrigada pela sua participação, por ter trazido de uma forma clara, simples, essa complicação toda aí, que é uma gestão, né, de pessoas, uma gestão financeira. Muito obrigada. Se você quiser deixar aqui uma mensagem para os varzinos, para o nosso pessoal que acompanhou aqui o nosso bate-papo. Agradeço a todos, obrigado, Marli, obrigado, Ronaldo, pelo convite, a todos aí que estão participando. E o que eu passo para vocês é o seguinte: acreditem no serviço público de qualidade. Ele é possível e ele é possível existir e dar continuidade. Acreditem no serviço público, certo? O cidadão tem que ter confiança, o servidor tem que ter credibilidade e essa relação confiança e credibilidade vai gerar aí uma qualidade de serviço público enorme. Muito obrigado, viu? Obrigada, Randall. A nossa live aqui foi compartilhada também no grupo do Sindicato dos Servidores Públicos de Várzea Paulista. Então, você que nos acompanhou aqui, queria agradecer para você, né, entender o que pode ser feito dentro de uma gestão de pessoas, né? A valorização do servidor e, mais ainda, trazer condições para que ele exerça a sua atividade dentro de um ambiente de trabalho harmonioso, estruturado e com condições, né? Então, queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui nesse bate-papo, né? E nos acompanhem que na quinta-feira
retornaremos com mais um bate-papo sobre um assunto que faz parte da sua cidade, né? Faz parte de Várzea Paulista, e eu conto com a sua participação, né? Para você curtir, para você comentar, compartilhar, e mais ainda, manda a sua mensagem e vamos nos falando e participando, discutindo Várzea Paulista, porque os problemas existem e precisamos achar solução para eles. Randall, Ronaldo, muito obrigada pela participação. Uma boa noite a todos e quinta-feira estamos de volta. Obrigado. Boa noite.